Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 11 a 32. O orgulho humano e a lógica da graça, é o nosso tema de hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 11 a 32. Então pergunto: será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Mas é a vós, gentios, que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se sua rejeição significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é, e se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás: ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade. E tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira? Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela iluminação do Teu Santo Espírito nessa manhã. Abre o nosso entendimento e o nosso coração,
nos faz receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando no final do argumento de Paulo em Romanos 9 a 11. Quero lembrar os irmãos que nós estamos aí na terceira sessão da parte teológica da carta, que vai do capítulo 1, versículo 18, 16, 17 é a declaração do tema, é parte da introdução, vai do capítulo 1, verso 18, até agora aqui, o capítulo 11, versículo 36. Essa é a parte mais doutrinária mesmo da carta, em termos de fundamentos sobre Deus, sobre a salvação e assim por diante. Romanos capítulo 12, verso 1 em diante, tem muita teologia também, muito ensino sobre Deus, sobre a vida do cristão, mas são implicações do que Paulo ensinou nos capítulos 1 até 11. E essa sessão, lembrando novamente, tem 3 partes. Na primeira parte, Paulo fala sobre a manifestação da justiça de Deus, é o tema do capítulo 1 até o final do capítulo 4. Depois, como o poder salvador de Deus se mostra nos santos, uma vez que eles são justificados. Então, isso é o capítulo 5 até o 8. E depois Paulo tem que resolver esse problema. E os judeus? Deus falhou nos seus planos? Ou Deus deixou de cumprir suas promessas? Israel foi excluído para sempre? Como é isso? Então Paulo também gasta tinta expondo para os seus ouvintes o plano de Deus para Israel, o plano de Deus para os gentios, e defendendo que existe um sentido no modo como Deus está tratando os homens. Existe um significado. E esse significado vai se desvelando aos poucos, até o final desse trecho, que a gente vai concluir realmente na semana que vem, com o finalzinho do capítulo 11. Mas aqui no argumento, então, de 9 a 11, Paulo diz que, então, que Deus é soberano e sua graça é livre. Isso é Romanos 9. Deus é soberano, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ele pode, da mesma massa, fazer vasos de honra e vasos de desonra. E ele é justo quando trata os vasos de desonra como depósitos da sua ira, porque ele está dando aos homens aquilo que eles, a princípio, eles teriam. E Deus mostra sua misericórdia em alguns vasos de misericórdia, que são designados para serem objetos da sua bondade. Nós passamos por isso. Nós vimos que a condição de todos os homens é de queda, e de Israel também. Israel pensava, os judeus pensavam que eles tinham um status especial diante de Deus, no sentido de que, por serem membros étnicos dessa comunidade, filhos de Abraão, que eles tinham tudo com Deus. Então, Paulo deixa claro que o verdadeiro Israel não é simplesmente quem é parte dessa comunidade étnica, o descendente de Abraão. O verdadeiro Israel é aquele que é criado pela promessa de Deus, pela palavra de Deus. Isso é o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. Deus faz o seu povo, Deus cria o seu povo. E quanto aos ímpios, como foi o caso de Faraó, Deus pode simplesmente dar a eles o que eles merecem, na sua alienação de Deus, que é endurecê-los, entregá-los a si mesmos. Então, Paulo defende que Deus é totalmente justo quando ele toma um pecador que está condenado e lhe dá o que ele merece, que é a condenação. Mas Deus é misericordioso e não injusto se ele decide dar sua misericórdia para alguns homens, porque aí esses homens estão recebendo o que não merecem. Isso é importante entender. Às vezes a gente pensa ao contrário, Se eu fui salvo, por que o outro não merece ser também? Espera aí, mas você não mereceu ser salvo. Não foi nada disso. Isso é uma dádiva. Você merecia ser condenado como todo mundo. É o que Paulo diz, se o Senhor não tivesse nos deixado descendência, como que a gente ia terminar? Como Sodoma e Gomorra, está aqui, Romanos capítulo 9. Quer dizer, para Deus tirar a gente desse estado geral de motim cósmico que a gente está envolvido, é necessário que um ato de graça seja executado. Então, quando alguém é condenado recebendo o que merece. Mas quando alguém é salvo, a pessoa recebe o que não merece. Então, essa é a lógica ali do apóstolo aqui em Romanos. Então, Deus é soberano e a sua graça é livre. Ele não está obrigado a nos salvar, e ele não estava obrigado a salvar todos os judeus individualmente. Então, Paulo diz, as promessas não falharam, mas é que são os filhos da promessa que recebem
essa promessa. Vimos também que, por outro lado, alguém podia pensar assim, mas Israel, então, não é responsável? Então, Paulo, por outro lado, no final do capítulo 9 e no capítulo 10, Paulo mostra que não, que Israel é condenado porque não quis acreditar mesmo, não creu. Porque Israel usa a lei de Deus como um meio de se justificar diante de Deus. E não, como Deus designou, um pedagogo para levar o homem para o seu destino, que é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim é o telos. Não é apenas o fim no sentido de acabar, mas o fim no sentido de destino. Israel toma a lei, que é um pedagogo que Deus deu, um instrumento que Deus deu para disciplinar Israel, para mostrar o pecado de Israel, para fazer Israel se humilhar diante de Deus. Israel transforma isso num instrumento de autojustificação para continuar no pecado do orgulho. Então, eles não descobrem que o fim da lei é Cristo. Eles não querem saber de Cristo. Cristo vira um problema, porque enquanto eles estão tentando justificar diante da lei, para que eu preciso que Jesus me salve? Eu não preciso de Jesus, porque eu estou me justificando. Então, Cristo vira o quê? A pedra de tropeço. Tema aqui do capítulo 10, capítulo 9 e capítulo 10. Jesus se torna a pedra de tropeço para eles. Então, diz Paulo, olha, eles estão excluídos porque eles não querem, eles querem ficar na sua autojustificação, eles não querem permanecer na bondade de Deus. Ah, é falta de ouvir o evangelho? A gente viu isso. Também não é. Porque é necessário, né, para crer é necessário ouvir, para ouvir alguém tem que pregar, e para alguém pregar é necessário ser enviado, né, capítulo 10. Mas aí Paulo diz, mas isso não aconteceu? Claro que aconteceu, o apostolado aconteceu, eu mesmo preguei em todo canto aí. Está profetizado que isso ia acontecer, os pregadores iam ser enviados e não iam ser recebidos. Israel ia rejeitar e ia se tornar rebelde e desobediente. Está no final do capítulo 10. Então não foi falta de pregar, não foi falta de ouvir, não foi nada disso. Israel simplesmente rejeitou. Mas aí no capítulo 11, Paulo retoma no comecinho e diz, isso lembrando, do ponto de vista humano, o homem está fora da graça porque quer ficar fora da graça. Mas do ponto de vista divino, quem está dentro da graça foi posto lá por um ato de misericórdia. Então diz o Paulo no capítulo 11, verso 1 em diante. Então, Deus rejeitou Israel, Israel ficou de fora? Não ficou, eu estou dentro, eu sou israelita. Como que Deus cumpre as promessas, então? No seu remanescente. Ele já tinha falado isso no capítulo 9, e ele fala aqui no capítulo 11, versos 1 até 10. Deus cumpre os seus propósitos num remanescente que é separado para ele. E Israel, o étnico, não é salvo automaticamente, por ser o Israel étnico. Mas ainda tem uma pergunta que Paulo quer responder, e isso introduz o nosso texto aqui. Então é isso. Então é isso, Paulo. Deus tirou um restinho de Israel, um remanescente, e Israel, como nação, caiu e acabou, então. Esse era o plano, esse era o propósito? Essa é a pergunta do capítulo 11, versículo 11, como a gente começou o texto hoje. Veja na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia. Então, pergunto, tropeçaram para que ficassem caídos? Quer dizer, então é isso? Deus endureceu Israel e deixou Israel ficar no seu erro para Israel cair, acabou, não tem outro propósito, a história termina desse jeito? Então, Paulo vai explicar agora que não, que existe uma trama na história da salvação aí acontecendo. Até mesmo o endurecimento de Israel, como nação, tem um propósito. E tem também um tempo, porque a coisa vai mudar no futuro. Então, aqui nós temos uma nota de esperança para o Israel nacional no final do argumento de Paulo. E isso é muito importante, porque os irmãos vão se lembrar que lá em Romanos 1, 16, 17, Paulo diz que não se vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se é primeiro do judeu e também do grego, ele precisa explicar por que o judeu está vindo depois, aparentemente. Tá? Esse é o problema aqui. Por que o gentio está sendo salvo e o judeu está ficando de fora? Esse é o problema. E Paulo vai explicar que Deus tem um plano para retomar a relação com Israel nacional. Então, gente, por que Israel foi endurecido? Veja aí na sua Bíblia, capítulo 11, versículo 11, então. Eles tropeçaram para ficarem caídos? De modo nenhum. Então, veja, existe um propósito. Veja na sua Bíblia, por favor. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Então, vejam, esse é o ponto. Deus, de algum modo, usa a desobediência de Israel para trazer salvação para os gentios. Irmãos, está aí um tema bíblico que sempre se repete.
é que os homens e os demônios fazem coisas contra Deus. E Deus usa as coisas que os homens e os demônios fazem para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Esse é um tema que você encontra na Bíblia toda. O clímax dessa história, claro, é Jesus. Deus usa o assassinato do seu filho para expulsar o príncipe desse mundo e redimir a criação. Então, isso é uma coisa que Deus sempre está fazendo. Ele mostra que ele é onipotente dessa forma. Eu já mencionei isso para vocês. No Paraíso Perdido, de John Milton, a gente até lembrou disso ontem num papo lá no Labri, que é um livro fabuloso, todo mundo devia ler. Satanás argumenta com os demônios, que não eram demônios ainda, eram anjos gloriosos e tal. Ele argumenta, olha, o Criador aí, quer dizer, Deus, fica dizendo que ele criou vocês, mas não é nada disso, nós nascemos do caos. E ele veio com essa conversa de que foi ele que fez tudo e fez a gente. Isso é mentira. De fato, existe, é uma forma imaginativa de John Milton dizer isso, mas existe uma tentativa de contestar a sabedoria de Deus e o poder de Deus por Satanás. A gente vê isso lá em Jó. Satanás faz uma aposta com Deus e realmente acha que vai ganhar. Ele realmente acha que vai ganhar. E que existe uma contestação cósmica, fica claro em Efésios, quando se diz que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais pela igreja. Por que é necessário? Se eles não estão olhando para Deus, ou, sei lá, conhecem pelo menos a presença de Deus, por que é necessário revelar isso para eles? Porque isso é negado. É por isso que existe uma revolta cósmica. Mas o que acontece? Deus mostra a sua onipotência desse modo. Deus poderia fazer atos grandiosos, e os homens podiam, ou até os demônios podiam falar assim, não, isso não prova que você é onipotente. Mas imagina que os demônios se organizam para fazer algo contra Deus, e aí o que resulta disso é a vontade de Deus se realizar. É um susto, né? Espera aí, o que está acontecendo? Aí o pessoal fala assim, olha, agora nós vamos bolar o plano perfeito, né? A gente construiu aqui uma caixa, a prova da onisciência divina. Deus não sabe de nada que está acontecendo aqui dentro. Então, a gente planeja a nossa próxima ação. E aí você vai e age, e o resultado da sua ação contra Deus continua sendo a glória de Deus. O que isso mostra? Que realmente Deus é onipotente, porque obedecendo ou desobedecendo, Ele sempre ganha. Quer dizer, isso precisa da história da salvação acontecer para isso se realizar. É necessário que ela se desdobre, que ela se desenrole. Então, esse é um tema da Bíblia, é que à medida que a história acontece, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus vai se revelando de um modo que não era conhecido. E Deus usa, inclusive, a fraqueza dos homens, a fraqueza da igreja, para humilhar Satanás. Isso é um tema muito forte do Novo Testamento, que Deus use o fraco, o simples, para realizar os seus propósitos e trazer humilhação para os poderosos. É o Cântico de Maria, né? Você pode ler o Cântico de Maria, você vai ver que essa é a ação divina. Então, aqui a gente descobre que a rejeição de Israel tem um significado também. É claro que Israel rejeitou, porque rejeitou, não quis crer, mas Deus está usando isso para realizar alguma coisa. Então, se um mal acontece no mundo, a gente pode não entender o que está acontecendo, mas se Deus permitiu que aquele mal fosse realizado, é porque está incorporado de algum modo no seu plano. E, de algum modo, Deus vai mostrar que aquilo redunda na sua glória e na salvação do seu povo. A gente pode não entender no momento, irmãos, como José não entendia quando ele estava preso em Cana. Ele não sabia o que Deus estava fazendo, mas Deus estava fazendo alguma coisa. Então, irmãos, vejam essa situação. Deus usa a transgressão de Israel para quê? Para trazer salvação para os gentios. Tenham em mente o seguinte, no fluxo do argumento, que Israel aqui, irmãos, não é exatamente a mesma coisa que está lá no capítulo 9. Veja ali, capítulo 9, versículo 6. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Então diz Paulo que, em primeiro lugar, o cumprimento completo das promessas de Deus diz respeito ao verdadeiro Israel, que é filho da promessa e não filho natural.
Mas Paulo usa Israel aqui de forma ambígua, intercambiável. Então, às vezes, ele está falando de Israel como verdadeiro Israel, mas às vezes está falando de Israel étnico. E aqui no capítulo 11, é muito claro que ele começa a dar ênfase no Israel étnico e não no Israel espiritual. Isso é muito claro aqui quando ele fala sobre, não apenas assim, no capítulo 11, verso 1 até 10, quando ele diz que Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ele está falando de Israel étnico e fala que o remanescente desse povo é salvo, mas ele diz aqui que Deus está provocando ciúmes em Israel, no versículo 11. De quem ele está falando? Não é do Israel espiritual, porque o Israel espiritual é o remanescente, mais os gentios convertidos. Então, ele está falando aqui do Israel étnico mesmo. Então, existe uma pequena mudança de ênfase aqui que agora é importante para nós. Porque quando Paulo fala da eleição para a graça, a ênfase dele é muito mais individual no capítulo 9. O verdadeiro Israel, o verdadeiro judeu, é aquele que foi eleito, como foi o caso de Isaac, como foi o caso de Jacó. Mas aqui no capítulo 11, ele está falando do destino do Israel nacional. Então, tem uma pequena mudança de ênfase aqui que é importante a gente entender. Então, aqui não é o Israel de Deus no sentido completo. Os judeus regenerados mais os gentios convertidos. Não é só isso agora. Agora ele está falando de Israel étnico, especificamente. Então, qual é a estratégia de Deus? Deus ele salva os gentios para, de quebra, atingir Israel. Israel não crê. Então, Deus usa a salvação dos gentios para provocar ciúmes. Olha que engraçado. Paulo fala que Deus está envolvido num ministério dos ciúmes, por assim dizer. E o Paulo é um ministro dos ciúmes. Olha que engraçado isso. Pela transgressão deles, a salvação chega aos gentios, verso 11, para provocar ciúmes em Israel. E olha o que ele diz no 13 e 14. É a vós, gentios, que fala, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Que evangelismo mais engraçado esse! Você já pensou nisso? Em fazer ciúme de Deus em alguém? Gente, por incrível que pareça, eu já vi isso acontecer. Eu lembro que uma colega da Alessandra ficou intrigada com o jeito que ela cantava, ouvindo um CD de música cristã, do jeito que ela falava com Deus. Ela achou muito absurdo, ficou muito incomodada. Mas, na verdade, porque ela não conseguia fazer isso. Mas, enfim, isso não estou dizendo que isso é um padrão, né? Agora todo mundo vai ficar planejando como fazer ciúme no amigo incrédulo, né? Fazer ciúme com Deus, né? Mas, enfim, tem uma lógica mais ampla aqui. É porque a conversão individual é diferente da conversão de uma nação. Isso é diferente, o tratamento é diferente. Você vê que realmente Deus tratou Israel duramente para eliminar o culto dos ídolos, o culto de Astarote, o culto de Baal. Deus, assim, passou Israel no fogo para curar Israel desse tipo de idolatria. E uma vez que essa cura aconteceu, de fato, os judeus acabou, é monoteísmo. Então, assim, Deus pode atuar na história coletiva de um povo para alterar o seu patos, para alterar a sua imaginação, e isso pode ser muito trabalhoso. E não é o mesmo que o tratamento de Deus com indivíduos. É diferente. A gente fica, às vezes, acha isso estranho, porque a gente tende a pensar, dado o individualismo ocidental, a gente tende a pensar que a realidade é feita de indivíduos, né? Famosamente, né, ecoando os pensadores da filosofia econômica libertarianismo austríaco, a Margaret Thatcher dizia que a sociedade não existe. O que existe são indivíduos, né? E aí tem muito crente que gosta disso, porque pode usar isso contra o discurso socialista, mas, na verdade, não é assim. Do ponto de vista bíblico, existe o indivíduo e a coletividade. A comunidade é a realidade completa. Então, você vê, por exemplo, que Adão, lá em Gênesis, é um nome coletivo. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Isso é Adão. Aí depois se diz, macho e fêmea os criou. Adão é um nome coletivo. Isso é uma realidade na Bíblia. É por isso, por exemplo, que Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita, e a gente morre e ressuscita com ele. Como é possível se não existe coletivo, só o indivíduo? Como é que Jesus ia morrer por você? Da mesma forma, se não existir também uma união espiritual íntima entre os seres humanos, como podia Adão pecar e a gente participar da culpa? Então, a experiência do mal, a experiência da realidade é tanto individual como coletiva. E isso se refere à graça também. Então, Deus está salvando indivíduos? Está salvando indivíduos. Mas Deus também tem um plano para o Israel coletivo.
como unidade nacional, como povo, tendo uma história, tendo uma herança, né, que vem lá de Abraão. Existe essa realidade. Então, parece que Deus está tratando das duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que Paulo muda a linguagem. Deus está tratando com indivíduos, e aí ele forma o seu novo Israel, mas ele também está tratando com a nação como um todo, como um fenômeno histórico, como um fenômeno humano que está aí há muitos séculos. Deus tem um plano para essa comunidade histórica. E a gente precisa dar atenção para isso. Muitos cristãos espiritualizam tanto a coisa que só pensam em termos do indivíduo, mas Deus trata também do coletivo. Então, Deus tem um meio de fazer esse tratamento, essa conversão da nação. E o meio é saturar a consciência de Israel, assim como ele fez antes, para Israel abandonar os ídolos, mas foi séculos de tratamento duro de Deus com Israel, culminando com o exílio, para Israel ir para o monoteísmo de vez e acabou. Então, Deus tem um modo histórico de tratar Israel, saturando a consciência de Israel com esse fato de que Deus agora está com os gentios. Isso está aqui, Romanos 10, foi profetizado no Antigo Testamento. Romanos 10, 19, olha aí. Farei com que tenham ciúmes dos que não são povo, e com um povo insensato vos provocarei a ira. Então, na história da salvação, Deus tem um plano de educar a comunidade histórica e social de Israel, colocando Israel em ciúmes por esse fato, de que o Deus deles agora está com os gentios. Então, esse absurdo, entre aspas, né? Esse absurdo, entre aspas, vai pesar por séculos. Agora a gente pode dizer, na consciência de Israel, até um ponto que Deus sabe qual, em que a ficha da nação vai cair, não é dos indivíduos. A ficha da nação vai cair e a nação vai se converter em outra coisa. Ela vai virar outra coisa. Não é mais o judaísmo, como nós entendemos, que monoteísta, simplesmente, monoteísmo simples, que não entende que o Messias veio, vai mudar. Ser judeu, em algum momento no futuro, será ser cristão. Por incrível que pareça, é isso que Paulo está dizendo. Que Deus está trabalhando historicamente Israel e vai chegar um dia em que ser judeu vai ser cristão. Hoje não é. Então, qual é o ministério? É o ministério dos ciúmes. Quanto tempo esse ministério dura? Bom, acho que Paulo não fazia ideia, né? Enfim, mas a gente tem exemplo no Antigo Testamento de como o tratamento de Deus com as grandes comunidades humanas é longo. É só você ler os profetas, como Deus fala de Babilônia, como Deus fala do Egito. Né? Então, você vê que Deus trata com a comunidade em termos de séculos, em termos de dezenas de anos. Ele não trata do mesmo jeito que trata os indivíduos. E foi assim com Israel, que Deus criou Israel como nação. Quer dizer, é interessante pensar nisso. Então, parece que Israel nacional continua tendo um lugar na imagem de mundo dos cristãos. Quantos cristãos pensam que depois de Jesus acabou Israel, não tem mais nada com Israel? Isso não é verdade. Não pode ser verdade. Senão, por que Paulo ia mudar a linguagem e começar a falar sobre o Israel étnico? E de um destino divino para o Israel étnico? Então, tem gente que fala assim, né? Você deve ter ouvido isso. Não, Israel foi o povo de Deus, não é mais. Não é tão simples. Essa é a questão, não é tão simples. Realmente parece que Israel tem um lugar. Os judeus têm um lugar ainda no plano divino. Então, irmãos, existe esse ministério dos ciúmes. E, de acordo com Paulo, quando esse ministério dos ciúmes for completado, algo maravilhoso vai acontecer no mundo. Olha o versículo 12. Se a transgressão deles é riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, Deus endurece Israel, e quando Ele endurece Israel, o mundo é abençoado, o mundo é salvo. Imagina quando Israel alcançar o seu número, né, completo, quer dizer, a conversão nacional. A plenitude é o número completo, cheio. O que vai acontecer quando, de repente, a ficha cair, Israel falar, cara, Jesus é o Messias, e se converter? O que vai acontecer com o mundo? Algo maravilhoso vai acontecer com o mundo. E Paulo é mais específico, 2 versos abaixo, porque ele repete no versículo 13, no versículo, o que ele fala no 12, ele repete no 15. Claro, ele precisa fazer uma espécie de apologia no verso 14. Olha, gente, é claro que, no verso 13, perdão,
Gentios, é claro que o meu ministério é com vocês. Todo mundo sabia que o apostolado do Paulo era para os gentios. Mas Paulo, quase como se ele quisesse tirar uma casquinha do que Deus está fazendo também, ele diz, olha, Deus está pondo o pessoal em ciúmes, e eu que ministro para os gentios também estou aproveitando para botar em ciúmes os meus compatriotas e salvar pelo menos alguns deles. Ainda que o seu ministério fosse com os gentios. Mas qual é o ponto? É necessário salvar alguns deles, ele diz no verso 14. Mas o que ele diz no 15? Se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Então, esse é o ponto. Paulo está falando aqui de algo escatológico. Não é só uma questão de uma inferência racional. Se pela miséria dos judeus os gentios já são abençoados, imagina se os judeus chegarem a ser salvos na sua plenitude, como nação. Mas depois ele dá uma declaração positiva sobre isso, que é uma possibilidade, no versículo 15. Ressurreição dos mortos. A plenitude de Israel será ressurreição dos mortos. Então, existe uma relação entre a aceitação dos judeus, o retorno dos judeus ao aprisco divino e a própria ressurreição dos mortos. A conversão dos judeus tem um significado escatológico. A conversão de Israel tem um significado escatológico. De algum modo, nos planos de Deus, o momento da ressurreição dos mortos coincide com o momento do sucesso do ministério dos ciúmes, quando a consciência nacional vai passar por um clique e vai acontecer uma conversão nacional. Isso vai acontecer em algum momento. E aí vai ter a ressurreição dos mortos. Então, é algo realmente para a gente pensar, né? Quer dizer, então Israel está no jogo ainda. É isso que Paulo está dizendo aqui. Israel nacional ainda está no jogo, ainda que no momento eles estão... É para perder, né? No momento eles estão perdendo, mas eles vão entrar no jogo. Qual é a razão por que devemos esperar uma reintegração nacional de Israel? Versículo 16. A razão é essa. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Ora, irmãos, isso é o que está no capítulo, no versículo 28, um pouquinho para frente. Quanto ao evangelho, os judeus são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, vejam, essa é a situação ambígua de Israel. Por um lado, Israel é inimigo, rejeitou o evangelho, mas, por outro, eles têm um vínculo com os patriarcas. O fato de Deus ter feito promessas para os patriarcas significa que, de algum modo, os ramos dessa árvore ainda vão mostrar santidade. A massa ainda será boa, porque o trigo, a partir do qual a massa foi feita, é bom. Em outros termos, as promessas que Deus fez, e realmente Paulo repete isso várias vezes, como Israel pode estar de fora se eles têm os patriarcas, se eles receberam a adoção, a glória, a aliança, a lei, se eles receberam isso tudo, como é que eles estão de fora? Então diz Paulo, olha, em algum momento, as implicações plenas da eleição de Israel vão ter que se manifestar. Em algum momento isso vai acontecer. Então, é verdade, Israel está excluído agora, mas a raiz é boa. Deus escolheu os patriarcas e ele fez promessas para os patriarcas. Então, em algum momento, essas promessas vão ter um cumprimento literal no Israel nacional. Então, elas têm um cumprimento na igreja e têm um outro cumprimento em Israel. E Paulo está realmente esperando que isso aconteça. E ele faz essa inferência, então, olha, quando acontecer a ressurreição, todas as promessas vão se cumprir em Israel. Literalmente. Então, gente, Deus tem um plano. Ele endureceu Israel para quê? Para incluir os gentios. Mas, por outro lado, através da inclusão dos gentios, Deus já está com isso trabalhando no Israel endurecido. Para fazer o Israel endurecido passar por uma mudança e se converter. Deus está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, você podia pensar assim, não, Deus simplesmente esqueceu Israel e agora ele está com os gentios. Não. Enquanto Deus está trabalhando com os gentios, ele está com um olho em Israel. E o Paulo diz a mesma coisa, o meu ministério é dos gentios, mas eu também estou com um olho em Israel, porque eu quero ver se eu converto alguns deles, provocando esses ciúmes. Né? E o exemplo interessante daquele ponto do patos profético, né? Que a gente já viu. Como os profetas
não apenas falavam a palavra de Deus, mas tinham um coração próximo do coração de Deus. Então, assim como o Paulo entende o ministério de ciúmes de Deus, porque ele faz isso. Ele faz isso abertamente. Ele glorifica o seu ministério de alcançar os gentios, diante dos seus compatriotas judeus. Olha lá, os gentios estão com o Deus de Israel. Ele fazia isso, ele está dizendo que fazia isso. Ele glorificava o seu ministério apostólico entre os gentios para produzir uma crise na cabeça dos seus compatriotas judeus. É claro que ele podia fazer isso porque ele era, como ele disse, irmãos, israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É claro que não tem jeito de eu, por exemplo, um gentio, colocar os judeus em ciúmes com nada, né? Mas esse é o ponto do apóstolo. Ele podia fazer isso, ele estava junto com Deus nesse ministério, como um judeu também, né? Realizando esse ministério dos ciúmes. Agora, isso dito, quer dizer, aqui nós temos uma coisa interessante. Paulo está trabalhando com os gentios, mas não esqueceu o Israel étnico. Ele não deixou de cumprir suas promessas porque elas se cumprem hoje no remanescente. Mas Deus quer fazer algo mais do que salvar o remanescente. Ele quer fazer algo mais. E por causa disso, os gentios têm que ficar com os dois olhos abertos. E aí Paulo fala sobre isso nos versículos 17 em diante. Olha aí na sua Bíblia. Então, deixa eu falar com vocês gentios agora. Dado isso, que eu descobri que Deus não está trabalhando apenas com vocês gentios, mas Deus está trabalhando com os judeus por meio da salvação de vocês. Então, atenção. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira silvestre, oliveira brava, foi enxertado e está participando da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos. Quer dizer, aqui parece que Paulo está chegando num ponto crucial. Porque muitos gentios pensavam, que lindo, a justiça de Deus se manifestou, os gentios estão sendo salvos, os judeus são de fora, que maravilha. Eu nunca gostei de judeu mesmo, está vendo? Aí diz o Paulo o seguinte, olha, muito cuidado você aí, que está pensando que Deus abandonou os judeus pelos gentios. Porque o plano de Deus é tornar todos iguais. Primeiro o judeu e também o grego. Então Deus não esqueceu os judeus enquanto está tratando com vocês gregos. E vocês gregos não podem começar a presumir que vocês têm um status especial, como os judeus pensaram antes. Vocês estão sujeitos ao mesmo perigo. E é interessante o modo como Paulo coloca esse perigo aqui. Vejam só, quem é o ramo de oliveira brava? É o gentio. Ele foi enxertado e participa da seiva da oliveira cultivada. Quer dizer, ele está ligado na raiz, né? Versículo 16. O que é raiz? É o povo de Deus verdadeiro na história, a partir dos patriarcas. Essa é a raiz, eles foram enxertados nisso. Efésios ensina a mesma coisa. Os gentios eram estrangeiros, eles não eram povo, mas aí eles foram integrados no Israel de Deus e se tornaram parte desse mesmo povo. Então, os gentios têm que ter esse sentido de proporção. A gente estava de fora e foi trazido para dentro. Mas você pode, por um momento, verso 18, começar a achar que você é melhor do que os ramos da oliveira natural que foram separados. Versículo 18. Você começa a se gloriar contra os ramos. E quando você começa a se gloriar contra os ramos, quer dizer, você começa a se comparar com os judeus inconversos e achar que você tem um privilégio e está num lugar melhor, ou é melhor, aí você, em algum momento, pode esquecer o que faz a diferença entre você e o judeu incrédulo. O que faz a diferença entre você e o judeu incrédulo? Não é você, é a raiz. É muito interessante isso aqui. Vejam só o que o verso 18 apresenta. Uma pessoa que, no processo de se gloriar contra o outro ramo, quer dizer, no processo de se comparar com o incrédulo, esquece que o que faz a diferença não é ele, é a raiz. Olha aí, versículo 18. Lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Gente, isso acontece o tempo inteiro. No processo de nós nos compararmos com as outras pessoas, para tentar ter um sentido de valor, de autojustificação, de importância, a gente esquece de que todos são igualmente e absolutamente dependentes de Deus e que a gente não tem nada que a gente não tenha recebido.
Gente, sempre acontece. Quando a gente começa a se comparar com os outros, a gente começa a achar que a gente tem alguma coisa que a gente não recebeu. E Paulo fala sobre isso aqui, fala em Coríntios, o que você tem que você não recebeu. Então vejam que o risco de se esquecer de Deus e se comparar com os outros. Veja o perigo. Isso faz te esquecer de quem você é. Quem você é? Uma criatura. Não é você que sustenta a raiz, é a raiz que te sustenta. Então a vida social pode produzir isso. Né? Isso produziu naquele tempo, na vida comum, ordinária, o Facebook produz isso. Ok? Se você quer alguma coisa bem perto de você, para você pensar a respeito. Mas não é a única coisa que produz isso. Tem todo um sistema aí, né, de validação da importância dos indivíduos na sociedade moderna. Enfim, isso é uma aplicação mais ampla que eu estou dando. Mas o processo é o mesmo, para você ter uma analogia. Esse é o processo. Você começa a pensar que o que as pessoas são mero resultado do que elas realizam. E não é. Todo mundo depende de Deus, gente. Percebam que grave é isso. Os gentios salvos podem se esquecer da sua criaturidade. Não é o ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o ramo. Vejam que grave isso, irmãos. Esse não é o pecado. Lá em Romanos, capítulo 1, os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aí está a raiz de todo pecado. Schaeffer fala sobre isso. A raiz de todos os problemas psicológicos está em um homem não se ajoelhar diante de Deus como criatura. A fonte de todos os problemas psicológicos se encontra no fato de o homem não se ajoelhar diante de Deus como criatura. E por isso ele diz também que o começo da cura substancial da existência humana acontece quando o homem deixa de pensar que ele é Atlas, ou que ele pode ficar no lugar de Atlas, e sustentar o mundo, sustentar a vida, sustentar o sentido da vida. Ele desiste disso e fala, ok, eu sou uma criatura, e se ajoelha. O cristão se ajoelha 2 vezes diante de Deus, como criatura e como servo de Jesus Cristo, redimido pelo sangue de Jesus. É necessário se ajoelhar diante de Deus. Quer dizer, qual é o problema aqui? É uma pessoa que começa a se gloriar contra os ramos que foram cortados e deixa de se ajoelhar. Ora, irmãos, isso é a essência do pecado, da alienação de Deus. É o orgulho. Paulo está dizendo para essas pessoas que elas correm risco de, por orgulho, deixarem de permanecer na graça de Deus, no fato da graça de Deus. Irmãos, perigos nos cercam por todos os lados. De modos diferentes, e a qualquer momento você pode esquecer que você é uma criatura, e esquecer que a graça de Deus está disponível, e pensar que você pode realizar um gesto para ir para o céu, ou para ser alguém na vida, ou para provar que você tem o direito de existir, ou, sei lá, para provar qualquer coisa, para você ou para qualquer pessoa, não importa. E você pode realizar um gesto e se esquecer de que tudo que você é, você recebeu de Deus. E nesse momento você se separa da bondade de Deus. Então o que diz Paulo? Não te glories contra os ramos. Lembre-se disso. E aí o verso 19, alguém já responde, né? Porque o pessoal já estava com o coração torto. Espera aí, mas eles foram cortados para eu ser enxertado mesmo. Eu fui posto no lugar daqueles. Eles são os losers, né? Eu estou ganhando. Aí diz Paulo, verso 20, é verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, você está firme por causa da fé. E aí Paulo é bem explícito, não te orgulhes, mas teme. Vejam como era importante Paulo tratar da questão do judeu e do gentio. Por que era tão importante? Paulo está falando do evangelho dele, e ele tem que ficar falando do lugar do gentio e do judeu no povo de Deus? Sim, porque nesse lugar, ou ao redor desse problema, começou a crescer o mato, o capim do orgulho. Deus plantou o jardim. Paulo estava pregando o evangelho para os gentios, o evangelho chegou lá em Roma, mas junto com o evangelho já estava lá o diabo plantando o joio dele, confundindo as coisas. E agora o fato de que Deus está incluindo os gentios começou a ser usado por Satanás como motivo de orgulho para os gentios. Para quê? Para alienar os gentios de Deus, porque essa é a razão porque os judeus estão fora. É que não se sujeitando à justiça que vem de Deus,
buscaram estabelecer a sua própria justiça. Capítulo 10, versículo 3 de Romanos, olha aí. Capítulo 10, versículo 3. Não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por que os judeus estão de fora? Por causa do orgulho, por causa da crença na possibilidade da autojustificação, na crença de que eu posso sustentar a minha vida, dar um sentido para ela sem Deus. Deus é uma coisa que eu acrescento, é um valor que eu agrego na minha vida. Quanta gente vai na igreja e pensa desse jeito? Você tem a sua família, tem o seu trabalho, e aí você tem Jesus também, é uma coisa que você agregou, porque dá valor, né? Melhora, traz benefícios. Tipo, fazer uma caminhada, uma academia, né? Não faz bem para a saúde? Então, Jesus também faz bem. Aí você adiciona ele no seu shake, e é isso aí. É uma coisa que você agrega. Não funciona assim. Quer dizer, no momento em que você acredita que você pode dar um sentido, um destino para a sua vida, justificar a sua existência, provar o seu valor, se mostrar um herói ou se identificar com um herói que não é Jesus, nesse momento Jesus vira um problema, lembra disso, ele vira a pedra de tropeço. Então Jesus está falando aqui para os gentios, Paulo está dizendo para os gentios, olha, atenção, atenção, eu já notei, vocês estão sob risco de fazer exatamente o que Israel está fazendo. Estabelecer a própria justiça, se orgulhar do que vocês têm. Vocês não podem se orgulhar do que vocês têm. Então, qual é a atitude do crente regenerado? Temor. O que é esse temor? É a percepção de que, dada a grandeza, a glória, a santidade de Deus, eu não poderia nem me aproximar dele se ele não se aproximasse de mim. Não está nas minhas mãos, eu não tenho controle desse processo. Eu não posso fazer reivindicações sobre esse processo. Eu não tenho mérito nenhum. Então, o que eu faço? Diz a Bíblia. Cale-se diante dele toda a terra. Essa é a atitude. Essa é a atitude verdadeira. Eu sou criatura, ele é Deus, cara. Eu não estou fazendo uma barganha aqui com ele, não. Ele não está ganhando alguma coisa que eu estou dando, tipo assim, fazendo uma troca. Deus me dá a salvação, eu estou dando uma coisa que ele precisa muito. Não, não tem rolo com Deus, irmão. Não tem rolo com Deus. Não te orgulhes, mas teme. Vejam como esse é um lado interessante da graça, porque a gente pensa na graça do ponto de vista, muitas vezes, do alívio que isso traz. Cara, Deus me aceitou, que maravilha. Mas a graça tem um outro lado, ela esmaga o orgulho. Ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é terrível. Ela é maravilhosa porque ela diz que Deus é tudo para você, mas ela é terrível também, porque ela te faz lembrar que você não é nada. E você precisa, para receber a graça, você precisa ter as duas experiências. A experiência da misericórdia, da bondade infinita de Deus e a experiência de quão dependente, miserável, impotente, inútil você é. É necessário que você veja as duas coisas. E faz todo sentido, porque, meu irmão, Deus te tirou do nada. Se Deus não tivesse te criado, você não existia. Como que você pode achar que você vai bater um rolo com Deus? Não existe isso. Então, diz Paulo... Teme, versículo 11, se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vejam isso, irmãos. Deus é absolutamente bom com os que o reconhecem como Deus e absolutamente severo com os que rejeitam a sua própria criaturidade. É assim que Deus se revela. É por isso que em Romanos 9 se diz tão claramente que Deus tem vasos da mesma massa. Romanos 9, 21 em diante. Da mesma massa ele faz o vaso para uso honroso e para uso desonroso. O vaso para uso desonroso é aqueles nos quais Deus derrama a sua ira. Quem são esses vasos? São aqueles que rejeitam a própria criaturidade, que desejam dar uma banana para Deus e gostariam de provar, se fosse possível, que eles mereceriam até chegar no céu sem a ajuda de Deus, para esfregar isso na cara dele. Isso é o que os judeus faziam, sem perceber, mas é o que eles faziam. Gente, pensa no tamanho desse insulto. A gente não pensa, mas precisa pensar. Querer se aproximar de Deus, o Criador de todas as coisas, estabelecendo a sua própria justiça. Isso é muito perverso. É como você dizer o seguinte: Deus, sai daí, deixa eu sentar, porque eu sou mais competente. É um insulto contra a divindade. É um gravíssimo pecado.
o pecado do orgulho. É por causa desse pecado que os homens, tratando Jesus como um problema, porque Jesus mostrava que eles não seriam capazes de provar que eles eram justos, eles matam Jesus. Meu irmão, esse pecado é tão grave que se Deus aparece diante do orgulhoso como uma mosquinha ou uma formiga, ele não perderá a oportunidade de pisar. Um dia eu falei isso lá em casa. As meninas lá com o gato, né? Gatinho lindo, não sei o quê. Mas eu li um estudo científico outro dia. O gato, ele só não come o dono porque é pequeno. Só por isso. Não é um animal cristão. Não é. Não é. Então é o seguinte. Se Deus se tornasse vulnerável, você acabava com ele. E isso não está só na matéria da possibilidade, porque veja a história. O que fizeram com Jesus? Exatamente isso, irmãos. É a pedra de tropeço, cara. É uma pedra de tropeço, porque isso nega a minha autossuficiência. Eu não quero saber disso. Então vejam, irmãos, como Deus é severo. Deus é muito severo com a criatura que não quer ser criatura, que quer trocar de lugar com ele. Deus é severo. Deus é severo. É por isso que ele endureceu o faraó, por isso ele endureceu Israel. Então Deus diz, abre o seu olho, não brinca com a graça de Deus. Porque Deus é severo. Por outro lado, se você tem fé, Deus é bondoso. Veja a bondade de Deus. Se você permanecer nessa bondade. Aí você pensa assim, poxa, Deus é tão severo. O que eu preciso fazer então para poder permanecer em Deus? Aí Paulo diz, nada. A bondade de Deus. É só você lembrar disso, que você é uma criatura e a bondade de Deus te sustenta. Você não precisa deixar de confiar na misericórdia de Deus e começar a confiar em si mesmo. É a bondade de Deus. Quer dizer, o caminho é muito claro. O caminho da bondade de Deus é acessível. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não é nenhum esforço para sair da severidade de Deus. Agora, no momento em que você pretende viver num universo em que Deus não está perto, em que Deus está ausente, em que você tem que realizar gestos, fazer jornadas, construir coisas, em que você não vai contar com Deus, então, nesse momento, meu amigo, você saiu do céu e foi para o inferno. Você se separou da bondade de Deus e agora o que resta é a severidade de Deus. Esse é o argumento de Paulo. E Deus se revela assim, como um Deus extremamente bondoso e extremamente severo, simultaneamente. E o que vai acontecer então, versículo 23 em diante, depois dessa séria advertência contra o orgulho? O anúncio de uma esperança para Israel, verso 23 em diante. Gente, o que significa? Veja aí na sua Bíblia. Eu estou dizendo que o Paulo vai falar, gente, ele não vai falar assim. Verso 23. Mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los. Porque se você, que era oliveira brava, contra a natureza foi enxertado, o que dizer dos ramos naturais? Então, Deus ainda tem um plano para os seus ramos naturais. Ele ainda tem um plano para o futuro desse povo. Ele fala primeiro em um si, não é isso? Versículo 23 não fala de um si? Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Mas ele já tinha cantado a pedra, de que não é só um si. De fato, existe um significado escatológico nesse ministério dos ciúmes. Ora, Paulo diz no verso 25, explicitamente, que isso é um fato, não é só uma possibilidade. Olha aí na sua Bíblia. Irmãos, agora ele vai abrir o jogo. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue à plenitude dos gentios. Então, Paulo agora é muito claro. Olha, existe um relógio na história da salvação, existe uma agenda. E nessa agenda, o ministério dos ciúmes vai seguir até o momento em que o número dos gentios for completado. O número dos gentios que tem que ser salvos, a plenitude dos gentios. Mas uma vez que esse número seja alcançado, o que vai acontecer? Versículo 26. Veja aí na sua Bíblia. Assim, todo Israel será salvo. De quem que Paulo está falando? Todo Israel. Em primeiro lugar, lembrando, não é todo indivíduo de Israel. Capítulo 9 e 10 já mostraram que não, que muitos são endurecidos e se perdem.
Todo Israel seria os gentios e os judeus juntos? Não, porque Paulo está chamando de Israel no versículo 25, é o Israel étnico, separado da comunidade dos gentios. Então ele não pode mudar sem avisar a linguagem no versículo 26. Ele não faria isso, está falando do mesmo Israel. Ou seja, do que Paulo está falando? Do Israel como nação, como fenômeno na história humana, Israel como nação, no futuro, vai ter uma conversão e vai ser salvo. Todo Israel é todo Israel nesse momento, em que a plenitude dos gentios for completada, o número dos gentios for alcançado. Então, todo o Israel vai ser salvo. Vejam que isso é diferente do remanescente, irmãos. No capítulo 11, Paulo diz que só o remanescente é salvo, no versículo 5. Mas isso é agora. Quando alcançar a plenitude dos gentios, todo Israel vai ser salvo. Então, irmãos, isso é uma questão, eu sei que é muito polêmica, mas eu estou entre os que praticam que o Igor chama de sionismo crítico, né? A gente não tem que achar que tudo que Israel faz é bonito. Israel como nação hoje, não tem que achar isso. Mas também não é correto pensar que Deus não tem mais um plano para o Israel étnico, para os judeus étnicos. Ele tem um plano, sim. Isso significa que os gentios estão excluídos? Que, por exemplo, os palestinos no debate atual. Então, eles são do mal, Israel do bem. Não, não é isso, irmãos. A gente, lendo o texto, percebe que Deus tem planos para os judeus e para os gentios. É primeiro o judeu, mas também o grego, ok? Então, o que quer que a gente pense aí sobre política internacional, não é correto dizer que Israel étnico não é mais povo de Deus, nesse sentido. No sentido estrito, sim, não é, porque é necessário se converter para ser povo de Deus. Mas no sentido de que existe uma raiz, existem os ramos, e Deus vai santificar os ramos, porque a raiz é santa, então esse plano não foi alterado, diz o Paulo aqui, não foi alterado. Deus ainda vai salvar o Israel étnico, e vai fazer alguma coisa com isso. Aí você pensa assim, não, mas por que eles são melhores do que nós? Aí o Paulo já deu essa resposta. Por que ele está dizendo isso para você, gentio, que talvez já tenha ficado um pouco irritado com isso? Você, gentio, que não gosta de judeu. Capítulo 11, versículo 25. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. Por quê? Porque é absurdo. Como Deus pode escolher um povo assim? Ah, é? E você é crente por quê? Porque você é bom ou você escolheu o melhor? Foi a graça de Deus. Se você é salvo pela graça de Deus, por que você está criando o caso de Deus querer salvar um povo étnico? Você tem que ficar calado e não dar o pio. A lógica é a mesma. Você não pode ser arrogante e pensar assim, não, mas Deus não pode fazer assim. Isso está contra as leis internacionais. Meu amigo, vai ler a sua Bíblia. É a eleição da graça e acabou, não tem conversa. E você também não ia ser salvo se a eleição da graça não te pegasse. Você acha seriamente que se Deus escolher uma pessoa, para qualquer coisa que for, você pode criar caso com isso? Esses dias eu fiz um post sobre esse ponto, que eu li um texto interessante do C.S. Lewis, mas é que realmente a gente pode usar a ideia de igualdade democrática em certos aspectos da vida, mas só certos aspectos. Você pode usar para política e sociedade até certo ponto, mas não pode usar para tudo. Por exemplo, a beleza. A beleza não é democrática. Não importa as leis que você aprovar, o partido que você votar, o coletivo universitário que você participa, não importa se você nasceu feio, você é feio. A beleza não é democrática. Ah, vou mudar os padrões da beleza para ficar todo bonito. Não adianta, gente. Eu não posso ficar com inveja das pessoas bonitas. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que me alegrar com o fato de que elas são bonitas. Não é isso? Paulo não fala? Alegrai-vos com os que se alegram, né? E vice-versa, chorai com os que choram. A verdade não é democrática. Não adianta querer baixar uma regra para não existir desigualdade entre cientistas. Porque tem uns caras que são geniais. Você vai baixar uma regra porque é um absurdo Einstein, todo mundo ficar falando do Einstein. Todo mundo esqueceu do outro cientista lá, que trabalhou igual o Einstein e não descobriu nada. A verdade não é democrática. A virtude não é democrática, porque algumas pessoas cultivaram por anos a picaretagem e seu caráter foi corrompido. Aí não adianta dizer que é todo mundo igualmente bom. Não é.
Tem pessoas que têm virtude, são virtuosas, e tem pessoas que destruíram o seu caráter pelo seu comportamento, inclusive invejando quem era melhor do que ele. O que é caráter? Caráter envolve também você olhar para uma pessoa que é melhor do que você e falar assim, que legal, fulano é melhor do que eu. Por que não admitir isso? Agora, quando o fulano que é melhor pensar assim, nossa, eu sou melhor, aí Paulo diz, mas o que você tem que você não recebeu? Pode parar com isso. Você não tem que orgulhar de nada, porque você é sustentado pela raiz. Eu sei que alguns de vocês ficaram incomodados com isso, porque nós somos invejosos. Se isso que eu te falei te irritou, é porque você é uma pessoa invejosa. Você tem que se converter, buscar a ajuda de Jesus, para aprender a se alegrar com a glória dos outros. Ou então você vai ser como os demônios, passar a eternidade com inveja dos anjos. Mas vocês acham que os anjos vão dar a mínima para isso? Vão ficar sofrendo lá no céu, porque você foi para o inferno? Não vai acontecer isso, meu irmão. Então, o Paulo é muito claro em vários lugares do texto. Você recebeu a graça? Não seja arrogante. Não seja orgulhoso. Ah, nós somos melhores agora do que os judeus. Não, Deus tem um plano para os judeus. Ah, mas não é, isso é um absurdo. Isso é um absurdo Deus ter um plano para os judeus. Espera aí, mas você foi salvo pela eleição da graça, senhor. A lógica é a mesma. Não sejais arrogantes. Os gentios estavam com o risco de se tornar arrogantes. Nós também temos o risco de nos tornar arrogantes e dizer para Deus como Ele devia ter feito o mundo. A gente pode cair nesse pecado, sim. Mas Deus prometeu que vai salvar os gentios, os judeus. Então, como Paulo conclui nos versos 28 em diante? Conclui com o triunfo da graça. No final das contas, Deus controla a história de um jeito que todos vão se dobrar diante da sua graça. Esse é o ponto principal, o clímax do argumento do apóstolo Paulo. Veja aí na sua Bíblia, verso 30. Ele diz nos versos 28 e 29, né, que esse chamado de Deus a partir de Abraão não vai falhar, por causa dos patriarcas. Por causa das promessas que foram feitas aos patriarcas, Deus vai salvar esse Israel étnico. Mas e o que ele diz então no 30 em diante? Resumindo todo o argumento do capítulo 9 a 11. Assim como vocês antes foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia em razão da desobediência deles, assim estes agora, os judeus, se tornaram desobedientes para alcançar a misericórdia em razão da misericórdia em vós demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, irmãos, os homens não quiseram ser gratos a Deus, está lá em Romanos capítulo 1, é a história do mundo. Então, o que Deus faz? Ele usa a sua incredulidade, o seu orgulho, como um instrumento da sua misericórdia. Isso é a primeira coisa. Deus não apenas derrama misericórdia sobre o pecador, mas usa até o pecado do pecador como um instrumento na sua obra salvadora. Então, ele usa a incredulidade de Israel para salvar os gentios, e depois vai usar a conversão dos gentios para pôr Israel em ciúmes e salvar Israel, no sentido coletivo. E o que ele faz no sentido coletivo, ele também faz no sentido individual, que é a ênfase de Romanos capítulo 9, né? E capítulo 9 e capítulo 10. E também faz nos dois níveis, né? Então, qual é o ponto de Deus em agir assim? É que a dependência da sua misericórdia seja inevitável para judeus e gentios. O que Deus está dizendo para o mundo quando Ele trata judeus e gentios dessa forma? Ele está dizendo o seguinte, que ou vocês chegam a mim pela minha misericórdia ou não chegam. Não tem outro jeito. Essa é a educação que Deus está fazendo na história da salvação. Ele está mostrando para os homens, judeus e gentios, que eles são absolutamente dependentes da sua misericórdia e que Deus está curando os homens do quê, então, irmãos? Do orgulho, da própria raiz do pecado, é lá que Deus está tratando. Deus trabalha na história humana como, gente? Removendo o véu do orgulho para que a sua misericórdia seja manifesta e glorificada. Então é isso que Deus faz, versículo 32. Deus humilha todos na sua desobediência para que todos entendam que dependem da sua misericórdia. Tem uma lógica na obra de salvação de Deus? Tem uma lógica. Tem uma lógica de Deus na sua vida? Tem, meu irmão. A lógica de Deus na sua vida é fazer você se ajoelhar e dar glória a Deus, porque você depende dEle. Tem um sentido no processo? Talvez você olhe a sua vida e fale assim, cara, para onde eu estou indo?
Qual é o destino da minha existência? Por que isso aqui dá certo e aquilo dá errado? Meu irmão, no costurar final da história, quando você vê o tapete pronto, você vai entender que o que Deus estava fazendo era isso. Deus estava te mostrando, já que você não queria admitir a sua criaturidade, Deus está te mostrando isso de um jeito ou de outro, Ele vai mostrar, para que a misericórdia dele seja reconhecida. Então, no fim, nós temos o que está lá em Efésios: todas as coisas são feitas para o louvor da glória da sua graça. Todas as coisas são feitas para o louvor e a glória da sua graça. Essa é a lógica do tratamento dele individual, e essa é a lógica do tratamento dele na história. Ele vai mostrar para Israel, o Israel nacional, que ele precisa da misericórdia de Deus igual aos gentios. E ele está ensinando os gentios de que eles são dependentes da misericórdia de Deus, mostrando como os judeus, que eram um povo de Deus, estão endurecidos lá, porque eles não aceitam que o fim da lei é Cristo. E assim Deus mostra para todos que todos dependemos da misericórdia. E Deus cura o quê? Nós vamos encerrar com essa leitura. Romanos, capítulo 3, versículo 27. Que diz o texto: assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, vamos clamar ao Senhor pelo socorro, que pelo Espírito Santo a gente tenha o discernimento necessário para fugir desse pecado, e quando Ele estiver tomando o nosso coração, para a gente buscar o socorro na graça de Deus. Vamos orar sobre isso.